Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou revisor de textos há mais de 10 anos. Eu trabalho remotamente e eu já morei em mais de 40 países nos últimos anos. Eu vou compartilhar minha experiência aqui com vocês, de como é viver na Turquia. Hoje eu vivo na Turquia. Eu não escolhi viver aqui, não foi algo muito bem planejado. Foi algo que aconteceu por causa do contexto do coronavírus. Às vezes eu passo uma temporada em um país, uma temporada em outro país, às vezes eu vou ao Brasil. Eu dificilmente aplico para vir visto. Mas nesse caso, nesse ano, eu tive de fazer isso porque as fronteiras com muitos países estavam, as fronteiras estavam fechadas e eu achei que seria também mais seguro aplicar para um visto e ficar mais quieto onde, né, no país, em um país que eu escolhesse. Eu estava, né, em eu passei o primeiro semestre do ano 2000 na, na Áustria, depois eu passei uma outra parte do semestre na Sérvia, em Belgrado, e aí o meu prazo lá, o meu tempo, né, de estadia como turista de 3 meses, tinha terminado, né? Eu tinha até ficado um mês a mais, porque eu também tinha decidido aplicar para um visto e ficar lá, mas eu acabei acreditando naquele período, era final de junho e julho, que eu não teria problemas, eu poderia continuar viajando. Então eu acabei comprando uma passagem para passar uma semana nas Ilhas Maldivas e depois eu encontrei uma promoção muito boa e depois ir para a Tailândia ficar um tempo maior na Ásia. Eu gosto muito da Ásia, pessoal. E os meus planos, quando eu decidi ir para a Turquia, porque o meu voo para Maldivas saía de Istambul. Então eu fui uma semana antes, eu também tinha amigos na Turquia e eu nunca tinha ido à Turquia. E eu decidi passar lá antes, né? E o que aconteceu? Os meus voos foram cancelados por causa do contexto do coronavírus, né? E eu perdi as esperanças de viajar para a Tailândia, porque, né, o, eles toda vez eles prorrogavam a abertura do país, né, para turistas. Parece que até hoje, no mês de dezembro, a Tailândia ainda está fechada para turista. Eu preciso me informar. Parece que para você ir à Tailândia, brasileiro, a gente não precisa de visto para ir para lá. Mas nesse contexto do coronavírus, agora precisa de visto. Então, por causa de tudo isso, eu decidi ficar em Istambul, né? E para mim foi uma experiência muito diferente, gente. Eu fiquei os 3 primeiros meses e depois eu decidi aplicar para um visto de um ano, né? Eu não me lembro agora se o nome do visto se era uma residência temporária ou era um visto de turismo para um ano. Eu preciso me informar melhor sobre isso. Eu vou gravar aqui um áudio depois explicando. E eu decidi viver em Istambul. O custo de vida em Istambul é baixo, comida, alimentação, o custo é bem baixo, mais baixo do que no Brasil, mais baixo do que, na minha impressão, do que nos países do leste europeu. E eu acho que até mais baixo do que na Tailândia, né? Principalmente em relação, eu estou falando aqui em relação aos itens que eu consumo. Eu consumo muito queijo, por exemplo, na Tailândia é muito caro. Se você comer na rua na Tailândia, o custo de vida lá é mais baixo, por exemplo, com certeza. Mas eu costumo cozinhar em casa e comer determinadas coisas que lá são muito caras. Então, para mim, o custo de vida na Turquia foi mais baixo. E não só em relação a isso, eu viajei na Turquia, por exemplo, por causa do coronavírus e por não encontrar voos, esse tipo de coisa, eu fiz algumas viagens de táxi, longas viagens de 2 horas, e eu paguei muito pouco. Paguei 320 liras, isso dá R$ 200. Então, o custo de vida, para mim aqui, eu considero baixo. E se você, por exemplo, nesse caso, você pode dividir o táxi com mais alguém e o preço fica menor ainda. Eu, um apartamento, eu tenho um amigo que mora em Istambul, bairros para você viver em Istambul. Eu acho que um bom bairro bacana é Şişli Medicek. E o meu amigo alugou um apartamento bem legal. Eu vi o apartamento com um quarto e
por R$ 700, sem água incluído no valor, sem luz. Eu pago cerca de R$ 1.000. Com água, luz, etc., fica 1.000 e alguma coisa. Mas é um apartamento grande, um apartamento de 2 quartos. A alimentação é, como eu disse, verdura, fruta. O custo é baixo em Istambul. Eu acredito que seja mais baixo ainda nas cidades ao redor. E algumas coisas assim que eu não foi um choque para mim, vamos dizer assim. Aqui não tem, você não encontra, por exemplo, carne de porco facilmente, porque tem muita gente aqui que é muçulmano, né? Eles não consomem carne de porco. Difícil encontrar bacon, encontrar linguiça de porco também, que é algo que eu consumo muito. Então eu não encontrei por aqui. Eles têm as opções deles, linguiças de carne vermelha. Eu não gostei, para dizer a verdade, não gosto. Para ser muito sincero, eu não gosto da comida daqui, gente. As carnes daqui no mercado, elas não têm os mesmos cortes que as carnes no Brasil e tem um gosto muito forte e ruim. Eu não gostei mesmo da comida daqui, mas tem algumas coisas aqui que são boas. Por exemplo, o café da manhã daqui é maravilhoso, delicioso. Os queijos daqui são incríveis e tem alguns pratos daqui também. Tem quibe, que são gostosos, tem algumas verduras que eles recheiam com arroz e eles colocam ao forno para cozinhar, é muito bom também. Agora, a carne daqui é algo que deixa a desejar. Eu não consumo muita carne vermelha aqui. É realmente ruim. Vocês vão ter essa experiência quando vocês decidirem vir para cá, né? Mas carne também não é uma coisa que eu consumo tanto, então para mim é tranquilo. Istambul é um lugar que tem muitos estrangeiros. Os turcos, eles não falam facilmente inglês. O mesmo ocorre em países latinos, né? No Brasil, isso também é dessa maneira. Na Espanha, na em Portugal. Eu falo aqui latino, gente, eu não estou falando de América Latina, não. Estou pegando uma perspectiva de língua e de cultura. Então é por isso que eu estou incluindo aí Espanha, Portugal, etc. Eu vejo aqui uma certa influência árabe. Eu nunca tinha ido para um país árabe, não que seja árabe, né? Mas tem uma influência árabe aqui, na cultura, na comida, a questão da religião também. E tem uma coisa que me incomoda aqui a respeito disso, que é o som. Eles fazem uma reza 3 vezes por dia, até mais. Se você morando em qualquer lugar, vai ter uma mesquita pequena ou grande e eles vão fazer essa reza. Dá para ouvir de toda a cidade. Isso me incomoda. Às vezes eu acordo de madrugada com esse barulho, muito barulho. Eu não acho que é uma coisa que todo mundo deveria ouvir. Eu, por exemplo, não sou muçulmano, né? Apesar de eu estar no país deles, mas assim, eu não acho que deveria ser uma coisa imposta dessa maneira, né? Colocar os holofotes aí, né? O som para todo mundo ouvir aí, não. Eles deviam rezar lá dentro do templo deles, lá da casa deles, e não impor isso para todo mundo. Então, essa é uma coisa que me incomoda muito. E me dá uma sensação ruim, assim, às vezes eu tô andando na rua e essa reza deles me incomoda, é muito barulhento, realmente me incomoda. E aqui na Turquia é muito barulhento, pessoal. É muito parecido com países latinos aqui, né? É um pouco parecido com o Brasil, de certa maneira, assim. Esse clima de feira, de muita gente, de muvuca, de falar alto, de bagunça, é bem nesse sentido. Eu acho que por isso eu nunca tive tanto interesse de vir para um lugar desse. E eu sou mais introvertido, mais tranquilo, né? Quando eu procuro um lugar assim, eu vou para Tailândia, para Bangkok. Bangkok é um dos únicos grandes centros urbanos no mundo que eu gosto. Agora, dessa coisa latina, barulhenta, dessa bagunça, até dessa agressividade, que é o povo é um pouco agressivo, eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas esse período que eu fiquei aqui foi bacana. Tenho alguns amigos turcos, mas são poucos, né? Eles não falam facilmente inglês, como eu disse, eu também não falo turco. E é uma cidade muito diversa, Istambul, né? Vocês encontram de tudo para fazer por aqui. A primeira impressão que eu tive quando eu vim para cá é que era tudo muito sujo, bagunçado, mas eu acho que isso foi uma impressão errada. Depois de um tempo, que eu passei um tempo maior, que isso mudou.
né? Eles são um povo muito limpo, eles têm umas manias de limpeza, inclusive você não entra dentro de casa com chinelo, né? Eles têm tem gente que tem até toque de limpeza, né? Um povo, eu acredito, muito limpo. A questão da religião muçulmana também tem essa questão da limpeza, principalmente com o banheiro. Tem alguns pratos parecidos com o Brasil, eles comem aqui um arroz com frango, com tem quibe aqui também, né? O café da manhã é muito bom, como eu disse, mas a carne deixa a desejar. Não chega nem perto da nossa comida. E em alguns mercados, né, tem mercados que o preço é tabelado, mas tem mercado que você vai, umas vendinhas, isso é algo que me incomoda aqui também. Eles são bem dessa cultura de barganha, assim, bem árabe, vamos dizer dessa maneira, né? Você chega lá e toda vez que eu vou comprar alguma coisa é um preço diferente. Isso é uma coisa que também me chateia. Não tem uma certa padronização, uniformização disso. Em algumas vendas pequenas, né, pessoal? E principalmente porque talvez eu seja turista, para eles, né, facilmente percebido como turista, e eles, não falar a língua também, eles colocam o preço que eles quiserem. Aqui tem muito disso, da enganação com o turista, então é preciso ter muito cuidado, mesmo que você more aqui, porque eles são esse povo meio barganheiro aí dessas coisas. O transporte público aqui é bom, o metrô, o ônibus, táxi também, você pode pegar mototáxi, é barato, você encontra em vários horários. Outro lugar bacana de viver que chama Beyoğlu, só que Beyoğlu é um lugar mais para turistas, os apartamentos para você alugar nessa área eles são mais velhos, então a possibilidade de você ser enganado lá também é grande. Eu acho que Şişli Medicê, que é um lugar bacana, né, de viver, não é um lugar perigoso. A Turquia, de maneira geral, em comparação ao Brasil, não acho que seja um lugar perigoso, então vocês podem ficar tranquilos. É muito fácil conseguir o visto aqui para brasileiro, né? Esse visto antigamente era possível prorrogar por mais um ano e ficar renovando, e parece que esse ano isso, por causa do coronavírus, não acontece mais. Eu não sei se foi uma medida que vai vigorar no ano que vem. Mas pelo que eu ouvi, em relação ao meu visto, é que eu consegui um ano de visto e ele não é prorrogável, né? Eu não sei como é que essa questão vai ficar em 2021. Eu fiquei aqui na Turquia, em Istambul, nesse contexto do coronavírus. Então, eu não fiz tantas coisas, eu não saí tanto, eu passei muito tempo dentro de casa, principalmente por causa do, né, das restrições de aos finais de semana, principalmente, não podia sair na rua em determinados horários. Mas foi uma experiência bacana, né? Apesar dessa questão do coronavírus, as pessoas aqui é tudo muito movimentado, as pessoas não ficam dentro de casa. Mesma coisa do Brasil, gente. A gente é muito social aqui também, árabe, latino, é muito parecido. E o custo de vida aqui, de maneira geral, é baixo, como eu disse para vocês. Os hospitais são bons. Eu paguei um seguro saúde aqui, eu fui muito bem atendido. Os médicos são bons, são prestativos, alguns falam inglês. Os hospitais são modernos, shoppings também são modernos. É muito bom para viajar, tem várias cidades, tem de tudo aqui. Você pode ir para um spa na neve, no período que neva. Você pode ir para a praia, tem várias praias lindas, muito bonitas mesmo, paradisíacas assim. Você pode acampar, tem cidade pequena, tem cidade grande, então é muito diverso, né? Cada região aqui também muda muito de região para região, vale muito a pena conhecer. Eu fui surpreendido. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito com algumas coisas e isso me ajudou a evoluir a minha consciência a respeito da cultura deles aqui. Eu sou muito grato por eles terem, né, por eu ter conseguido aqui o visto nesse período, conseguido amparo das pessoas também. Muita gente me ajudou nesse período. É um povo bastante acolhedor, parecido mesmo com o povo brasileiro. Tem muita coisa para fazer em Istambul, mesmo nesse período, né, de coronavírus. Cafés, bares, festas, parques, tem algumas ilhas ao redor. Você pode pegar o metrô e ir para uma área de porto, assim, pegar um barco e ir para uma ilha e lá andar de bicicleta. E tem muita coisa para fazer, restaurantes, caminhada. Tem estação de esqui próxima a algumas cidades.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu áudio aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.